de estar aqui com vocês nesta manhã. Se eu falar noite, desculpa, porque eu só prego à noite. Essa manhã é uma manhã de muita alegria, uma satisfação de estar aqui com vocês. Pastor Jean, pastor Raquel, os outros pastores, obreiros, obreira, visitante. É uma alegria imensa. Como o pastor Jean já falou a respeito da pastora Joana, pastor Joana é aquela mulher que me acompanha há 51 anos. Há 51 anos de casado e 1 ano de namoro. Então, isso aí, né? Para ver se, pelo menos, nós vencemos mais 29 anos. Mais 29 anos, tá bom, né, pastor Joana? Você tem 29 anos. Eu quero vencer mais 29 anos, que dá 100 anos. Eu trabalho num prédio há 41 anos. E agora, nesse mês de agosto, tem um morador lá, uma moradora. E ela me convidou lá por 100 anos dela. No apartamento, estivemos lá, né? Oramos, comemos bolo, né? Então, eu falei, eu vou conseguir o que a senhora conseguiu. 100 anos, está de cadeira de roda, mas está lícita, está lúcida, né? Então, que bênção, né, irmão? É bom viver, irmãos. Tem pessoa que pede a morte, né? Tem pessoa que, tomara que Deus viesse me recolher hoje. Misericórdia. Eu estou com 71, eu quero viver mais 29 para dar 100. Né, irmãos? Lógico que as forças não é aquela força mais de 40 anos, né? Não é aquelas forças mais de 50 anos. Depois dos 70 mudou muito, né, irmão? Depois de 70 mudou muito. Até os 70 foi bem. Mas depois de 70, que faz 1 ano e pouco, dói aqui, dói aqui, dói aqui. Dói em todo lugar. Dói em todo lugar. Mas eu estou aqui em nome de Jesus, né? Então é uma honra estar com vocês. Obrigado, pastor Jean, obrigado, pastor Raquel e toda essa igreja. Amados, quando eu entrei aqui e sentei naquela cadeira e começou a louvar aquele louvor, eu encontrei o meu tesouro. Eu vou falar muito disso hoje, irmãos. Você encontrou o seu tesouro? Se você não encontrou, encontra ele agora. Eu não falei para a nossa liderança que eu viria aqui, não, tá? Mas quero deixar um abraço à nossa liderança, missionária de Mar. É difícil que eu não falo com ele, muito difícil, assim, ó, eu vou tal igreja ministrar, vou lá no Denadai, ou em outras extensões, e passou, não falei nada, mas se ele estiver ouvindo aí, um abraço, que Deus abençoe, né? Que Deus possa honrar poderosamente a nossa liderança missionária de Mar Machado, amém. Amados, vamos ler então, vamos meditar. Em nome de Jesus, são 9 horas e 54 minutos. Mateus, capítulo 14, verso 22. Vamos ler do 22 até o 36. Eu vou ler na minha Bíblia. Se vocês quiserem acompanhar lá
no telão, fica à vontade. Logo em seguida, ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fosse adiante para outro lado, enquanto ele despedia a multidão. Despedia a multidão, ele subiu ao monte para orar. Em particular, ao cair da tarde, estava ali sozinho. Que medo! Entretanto, o barco já estava no meio do mar, atingido pelas ondas, porque o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus a eles. Andando por sobre o mar, os discípulos, vendo caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma, e gritavam de medo. Jesus, porém, imediatamente lhe disse: coragem, sou eu, não tenha medo. Respondeu-lhe Pedro: Senhor, se é tu, manda-me ir-te contigo sobre as águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas, observando o vento forte, teve medo e, começando a afundar, clamou: Senhor, salva-me. Imediatamente Jesus estendeu a mão, tomou-o e lhe disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? Quando entraram no barco, o vento cessou. Então os que estavam no barco o adoraram, dizendo: és verdadeiramente o Filho de Deus. Ao passar para o outro lado, chegaram a Genezaré. Quando os homens daquele lugar o reconheceram, espalharam a notícia por toda a região. Eles trouxeram todos os que estavam doentes. Verso 36 e o último. Eles rogavam que aos menos eles pudessem tocar a borda da sua roupa. E todos os que tocavam ficavam sãos. Amém. Curva sua cabeça. Poderoso Deus, maravilhoso Pai, nessa manhã tão especial, nessa manhã onde estamos aqui reunidos, Pai, na Tua casa, com esse povo que veio aqui nesta manhã, para Te adorar, para, Pai Santo, prestar o Seu culto a Deus. Por isso, Pai, muito obrigado, Senhor, por esse momento. Pai, nós queremos que o Senhor venha, Pai Santo, sempre nos capacitar, orientar, fazer aquilo, meu Deus, que o Senhor colocar no meu coração. Por isso, Espírito Santo, obrigado por esta manhã, em nome do Seu Filho Jesus. Amém. Amado, como é gratificante estar falando de Jesus. Jesus, se nós vermos nesse mesmo capítulo,
ele estava reunido ali num lugar onde tinha uma grande multidão. E Jesus sempre andava junto com grande multidão. E naquele momento onde Jesus estava, com aquela grande multidão, ele estava ensinando o reino de Deus, ensinando o caminho, ensinando para o povo o que eles deveriam seguir. E ali ensinando, ele abençoou, ele multiplicou. E fez que o povo que estava naquela multidão, aquele local, que o povo recebesse toda a bênção. O que eu acho importante é que quando terminou tudo, e ali o povo ia se retirar, e Jesus não deixa o povo se retirar, porque ele passou a noite toda, e eles estão com fome, eles podem perecer no meio do caminho. Está nesse capítulo aí. Olha a compaixão do homem chamado Jesus. Você encontrou esse Jesus? Então ele não vai deixar você passar necessidade nenhuma. Por quê? Porque naquele momento que o povo estava ali para retirar, ele disse para os discípulos: o que vocês têm aí? Apenas 5 e 2. 5 peixinhos, 5 pãezinhos e 2 peixinhos. Com isso ele saciou, para nós terminar essa parte, ele saciou toda a fome do povo, para depois dispensar o povo daquele local. Olha bem, irmãos, o povo a noite toda, lógico, a noite toda, a pessoa tem fome, mesmo está ali na presença de Deus, mesmo ali está saciando da palavra de Deus, passou a noite toda ali junto com Jesus, estava com fome, mas Jesus só dispensou o povo quando deu para eles o alimento material. O alimento material. Então, irmão, é importante nós saciar do alimento espiritual, com certeza a primeira coisa é o alimento espiritual. Mas não esqueça, eu preciso também saciar do alimento material. Senão eu não consigo sobreviver ao alimento espiritual. Senão eu não consigo manter o Espírito Santo atento. Fica 30 dias sem comer, o que vai acontecer com você? Ou vai morrer, ou vai ficar muito doente. E o espírito vai ficar o quê? Doente. Porque o espírito está dentro de nós. Então é importante nós saciarmos. Não estou dizendo que você vai ficar sem jejuar não, viu? É mais ou menos assim que nós vivemos a vida, irmãos. E essa passagem aqui, do verso 22, Jesus sobre o mar. Ali depois que ele acabou de saciar o povo, Jesus foi para onde? Foi orar. Jesus foi para o monte.
E ele foi sozinho. Depois de ele ter saciado o povo, depois de ele ter ministrado a palavra para o povo, ele foi buscar poder no monte. E os discípulos pegou o barco e foi para o meio do mar. O povo foi para o meio do mar. Nós que não foi o povão que estava lá, né? Foi menos. Mas foi para o mar e ele estava lá no monte, orando. Irmãos, quer poder? Ora. Quer expulsar demônio? Ora. Eu lembro, muitos anos atrás, que João Evangelista, eu não gosto de puxar muito essas coisas atrás, mas tem coisa atrás que é boa. João Evangelista falou assim: amados, é preciso orar. Senão você vai orar para a pessoa, quem vai cair é você, a outra vai ficar de pé. E aí fica feio para a igreja, não fica feio para a igreja? Já pensou, você está orando, em vez da outra cair endemoniada, é você que cai? Eu peguei isso para mim, falei, então eu preciso orar. Eu preciso jejuar, eu pensei em me consagrar minha vida a Cristo. É o que eu faço até hoje. Então, amada igreja, Jesus, aqui o verso 22, logo em seguida ordenou Jesus que o seu discípulo entrasse num barco e fosse adiante para outro lado, enquanto ele despedia da multidão. Depois a multidão, ele subiu ao monte para orar em particular e ao cair da tarde estava ali sozinho. Bem de tardinha estava ali sozinho, verso 24. Entretanto, o barco já estava no meio do mar, atingido pelas ondas, porque o vento era contrário. Está lá o povo dentro do barco, e vem um vento muito forte. Quem já foi na praia, quando não tem vento nenhum, o mar já é bravo. Se o vento está, aí as ondas é mais alta. E esse barco começou a entrar água, a perecer. E quem está dentro do barco, se o vento é forte, quem está dentro do barco, o que você sente? Medo. Eu lembro um dia, uns 5 anos atrás, eu e meu cunhado estávamos no rio Tietê, lá em Birigui. Lá é muito grande. E o rio Tietê, as ondas é bem leve, sabe? Não é muito forte não. E quando deu mais ou menos 6 horas da tarde, nós estávamos pescando, lá no meio, lá é muito grande, lá em Birigui, o rio Tietê. E as ondas veio muito forte. Aí ele disse para mim assim: vamos embora, que as coisas não estão boas aqui não. E ele barco o motor. Amado, eu passei o medo. Porque eu estava sem salva-vida. E ele também estava sem salva-vida. Só que ele era muito prático. A ondas era muito alta, ele fazia assim, ó. Eu falei, meu Deus do céu. E era longe o barranco, muito longe. Quem sabe esse discípulo passou esse mesmo medo que eu passei? Mas quem tem Jesus, mesmo que ele tenha medo, ele vai te socorrer. Ele vai te socorrer. No verso 24 que nós já lemos, mas a quarta vigília da noite,
dirigiu-se Jesus para ele, andando por cima do mar. Aí os discípulos, Jesus viu que os discípulos estavam a perigo, o barco estava a perigo, e os discípulos viram Jesus, mas não conhecia que era Jesus. Sou eu. E Pedro disse: se é tu mesmo, vem aqui até nós. É preciso nós encontrar esse Jesus que resolve o problema. Se és tu mesmo, então vem até nós. E Jesus, você já imaginou o homem andando por cima da água e não afundando? Você já viu? Você já viu o homem, Maquel? Você já viu algum homem andar por cima da água andando e não afundar? Não. Só Jesus. Você encontrou esse Jesus? Então fica firme com ele se você encontrou. Não deixe ele escapar de maneira nenhuma. Porque ele realmente é a pessoa que resolve problema. Resolve, dá a solução para onde você pode. Ele dá a solução, irmãos. E aí pega Pedro, coitadinho de Pedro. Aí Pedro, Jesus lá, e Jesus manda para Pedro encontrar Jesus. E vai Pedro. Mas Pedro vê lá na frente as ondas. Enquanto ele está firmado o olho em Jesus, ele vai muito bem. Ele vai muito bem. Mas a hora que ele vê a tempestade, ele começa a afundar. Quem sabe nesta manhã, as ondas para você estão muito alta, muito longa. E você está olhando mais para as ondas do que para Jesus. Porque, amado, como é importante a gente não deixar de focar o nosso pensamento, a nossa vida, o nosso coração a Jesus. Jesus é a única saída para a vida eterna. Não tem outra pessoa para trazer a vida eterna para o ser humano. E Pedro, encontrando Jesus, eu imagino que foi a maior alegria de Jesus ter salvado ele de dentro da água. Da água. Porque nós somos falhos. Temos as nossas falhas. E na hora daquelas nossas falhas, pode bater realmente um medo. Daqueles problemas, pode bater um medo. Mas, quando você começa a focar, começa a olhar para Jesus,
e você já encontrou o seu tesouro, ele sempre vai procurar resolver o seu problema. Então, amado, Jesus é a solução para tudo. Jesus é a resposta para tudo. O verso 27 diz assim: Jesus, porém, imediatamente lhe disse: coragem, sou eu, não tenha medo. Jesus está falando para Pedro: coragem, coragem, não tenha medo, sou eu mesmo. Tem pessoas que talvez está há muito tempo na igreja e ainda não conhece quem é Jesus. Pedro estava com Jesus à noite ali, estava ali, naquele momento, e não conhecia Jesus que estava lá. Parece que é Jesus. E ali, esse verso 27, Jesus, porém, imediatamente disse-lhe: coragem, sou eu, não tenha medo. Respondeu Pedro: Senhor, se és tu, manda-me ter contigo sobre as águas. Jesus manda hoje: não tenha medo. Se você tem algum projeto, se você tem algum plano, se você está passando por alguma doença, se você está precisando de um trabalho, está precisando de algo nesta manhã, não tenha medo. Se você encontrou com Jesus, não tenha medo. Faça na direção de Jesus. Sempre na direção de Jesus, amado. Você nunca vai decepcionar Jesus e nem tampouco você. Por quê? Porque Jesus é a única saída e a única resposta. Como disse aqui, não tenha medo, verso 27 e 28, e o verso 29. E ele disse: vem. Jesus está mandando vir, mesmo que você está em perigo, mesmo que você está com os problemas, mesmo que você está com doença, venha, porque eu quero te ajudar. Eu quero curar, eu quero libertar, eu quero fazer coisa extraordinária. É necessário nós acreditar que Jesus está chamando. Não venha para realmente ficar estacionado, venha porque eu quero te abençoar a sua vida. Verso 31. Imediatamente Jesus estendeu a mão, tomou e lhe disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? Nós talvez estamos na igreja há tanto tempo, muitos anos, ainda a pessoa duvida daquilo que Jesus pode fazer. Jesus sempre fez coisa impossível para o homem. Tudo é possível àquele que crê, mas Jesus sempre fez coisa extraordinária na nossa vida, irmãos.
Se eu for falar aqui nesta manhã, quantas pessoas já foi curado, recebeu salvação, que a medicina desenganou, a medicina disse que não tinha mais jeito. Eu penso que várias pessoas levantarão a mão, porque Jesus sempre vai fazer aquilo que ele fez lá naquela multidão, aquilo que ele fez lá com Pedro, Jesus vai fazer conosco também, irmãos. Agora é importante, nós podemos até ter medo, como Pedro teve medo, e Jesus: não tenha medo, venha. Se Jesus está falando, vai lá, abre o coração, abre a mente, abre tudo, vai com Jesus. O verso 35: quando os homens daquele lugar o reconheceram, espalharam a notícia por toda a região e trouxeram todos que estavam doentes. Como é bom, irmãos, você estar num lugar e você vê a mão de Deus, a mão de Jesus. A mão de Jesus está aqui, ó. Jesus está no nosso meio. Jesus, melhor dizendo assim, Jesus está dentro de você. Ele está dentro de nós, eu preciso cuidar. O Espírito Santo está dentro de nós, eu preciso cuidar, eu preciso zelar. Para que quando vier os dias maus, eu sei como resolver. Quando Jesus está com a gente, quando vem os dias maus, nós sabemos resolver, porque Ele vai orientar da forma que você vai fazer. Por isso que é importante nós estar com Jesus. Não deixa Jesus de maneira nenhuma, irmãos. Você já encontrou com o seu tesouro? Você já encontrou com Jesus? Então fica firme. Zele desse tesouro. Cuide desse tesouro. Você já pensou se você tivesse um tesouro grande, uma pedra de ouro bem grande, uns 50 quilos, pastor Jean, 50 quilos, você ia fazer? Nem cuidar, nem zelar. Você ia colocar no banco, na segurança. Agora, Jesus, que é o maior tesouro, eu tenho que cuidar, bem cuidar. E não precisa de banco, não. É eu mesmo que tenho que cuidar dele. É eu mesmo. Bem? Para nós encerrar. Eles rogavam que ao menos eles pudessem tocar. Espera aí, é isso. É da borda da sua roupa. E todos os que tocavam ficavam sãos. Jesus precisa tocar. Deixa Ele tocar. Deixa Ele fazer a obra na nossa vida. O que você está necessitado nesta manhã? O que você está precisando nesta manhã? Então deixe tocar em você. Abra o seu coração. Abra a sua mente. Deixa Jesus falar
contigo. Ouve o que Jesus disse. Pedro ouviu Jesus. Venha. E ele foi. Mesmo com medo, naquele momento que ele começou a afundar, Jesus disse: olhe para mim. Não tiro os olhos, não tira o pensamento de Jesus, porque senão você vai afundar. O que quer dizer afundar? Senão você não chegará até o final. Mas se você focar, não tirar a sua mente, não tirar os seus olhos de Jesus, você vai até o último dia da sua vida. Fica de pé.